Lembra do Pokémon Go, que foi uma Hum. sensação mundial em 2016? O jogo ainda tem dezenas de milhões de usuários mensais e usou dados gerados por esses jogadores para treinar um modelo de inteligência artificial que tem como objetivo auxiliar máquinas a desenvolverem uma percepção espacial. O uso militar em guerras desse novo modelo de inteligência artificial já gera preocupação. Nessa altura do campeonato, Léo, quase todos nós já ouvimos falar nos LLMs, né, o Large Language Uhum. Models, os modelos de linguagem de grande escala, que são treinados em quantidades enormes, assim, absurdas de texto escrito, né? E elas são capazes de responder a prompts gerando texto escritos, como o ChatGPT ou a Meta IA, né? E grandes modelos de linguagem, eles também estão por trás de ferramentas como o Midjourney, né, ou a DALL-E, né, que geram imagens a partir de descrições elaboradas em texto escrito. E aí, o que a Niantic anunciou na última semana foi o desenvolvimento do que eles batizaram como um modelo geoespacial de grande escala, um Hum. LGM, que tem o objetivo de desenvolver uma inteligência espacial artificial. E aí, assim, eles descreveram o modelo deles de uma forma aqui que eu vou citar, tá, gente? Eu vou ler direto para vocês como eles mesmos descreveram o modelo. É o seguinte: quando você olha para um tipo de estrutura conhecida, seja uma igreja, uma estátua ou uma praça da cidade, é bastante fácil imaginar como ela se parece de todos os lados, de outros ângulos. Pera, gente, é bastante fácil imaginar como ela se parece de outros ângulos, mesmo que você não tenha a vista de todos os lados. Como seres humanos, temos percepção espacial, o que significa que podemos preencher esses detalhes com base em inúmeras paisagens semelhantes que já encontramos antes. Mas para as máquinas, essa tarefa é extraordinariamente difícil. Até mesmo os modelos de IA mais avançados atualmente têm dificuldade para visualizar ou inferir partes ausentes de uma cena, ou para imaginar um lugar de um novo ângulo. Isso está prestes a mudar. A inteligência espacial é a próxima fronteira dos modelos de IA. Dá para entender exatamente no que eles estão trabalhando, né, Léo? Não, sei lá, isso aí é parte do capítulo Mundo Horrível. Sabe, tipo, coisa fofa, putz, Pokémon Go, legal, Pikachu e tal, e aí, tipo, sendo usado para fins perversos, meio que te enganando, assim, Uhum. não nasce assim, eu acho, talvez, Não. mas assim, te enganando para capturar dados de alguma forma, né, É, aquela coisa. mas isso que eles estão descrevendo aqui, né, tipo, para a gente pensar aí nas implicações horríveis, Uhum. por enquanto não é bem assim, né, tipo, não, É. beleza, é uma forma de prever a tridimensionalidade de um objeto, né, do mundo real tendo acesso a só um dos lados, né. A implicação horrível, por enquanto, ela tá só na nossa imaginação, né. Mas Isso, eu acho que isso. eles foram muito didáticos ao explicar, porque eu consigo pensar quantas vezes você não chega, por exemplo, aqui em Minas, né, a gente já sabe que a gente vai chegar numa cidade nova, ela vai ter uma pracinha com uma igreja, uma cidadezinha no interior, ela vai ter uma pracinha, vai ter uma igreja, vai ter, Uhum. né, possivelmente uma sorveteria, assim, toda aquela estrutura de cidade do interior de Minas Gerais. E aí você chega e vê a igreja, vendo à frente um lado, você já sabe como é o outro lado, você já consegue imaginar as costas. Então, é um exemplo que dá para entender, e dá para entender muito bem que a máquina não tenha a mesma capacidade, né, de inferir os ângulos que ela não tá vendo, né. Não, e inclusive assim, aí então vamos mergulhando nisso, né? Dá para pensar também, o pessoal comenta muito sobre o uso de IA para a geração de mundos, né? De alguma forma, explorar, né, novos espaços, games também. Então, essa visão espacial, de alguma maneira, ajuda a isso ser imaginado, construído de uma maneira que traduza bem para a nossa experiência humana, né? Então, tá claro, né? A descrição é boa, né? Com É bem certeza. Eu falei boa. horrível porque você lá no começo falou assim, militar. Falei assim, não, meu Deus, que Você já horrível. estava com essa mentalidade, né. Mas enfim, o texto da Niantic é relativamente longo, né, tem várias informações técnicas que não cabem aqui, mas que caso você tenha se interessado, eu recomendo que vocês leiam o texto e eu vou deixar o link na descrição. Mas algumas coisas que eu acho interessante acrescentar, é que eles informam que os dados que eles coletaram dos usuários é um tipo de dado muito único, porque foi capturado da perspectiva dos pedestres, né, e inclui lugares que são inacessíveis para carro. Então é diferente, por exemplo, dos dados que a Google tem ou que a Apple tem com os carros que eles passam pelo Brasil e pelo resto do mundo, né, aqueles carros com câmeras que foram mapeando as cidades.
É diferente também com os dados que o Waze tem, né? Porque o Waze, mais uma vez, vai ter dados aí dos carros dos usuários, centenas de milhões e tudo mais, mas são dados de carro. E conhecendo o Pokémon Go, faz todo sentido que seja um dado único aí desse ponto de vista do pedestre. E aí, outra coisa, Léo, é que eles acrescentaram no texto uma nota do editor que deixa mais claro, assim, de onde vêm os dados que eles estão usando para treinar o modelo, né? Que eles dizem o seguinte: usamos scans de locais públicos do mundo real, cedidos pelos jogadores para ajudar a construir o nosso LGM, né? Large Geospatial Model. Uhum. Esse recurso de escaneamento é totalmente opcional. As pessoas precisam visitar um local específico acessível ao público e clicar em escanear. Isso permite que a Niantic ofereça tipos de experiência de realidade aumentada para as pessoas aproveitarem. O simples fato de andar por aí jogando os nossos jogos não treina um modelo de IA, né? Ou seja, é um modelo que foi treinado através de um tipo de interação que o jogo possibilita, né? Que é escanear os Pokéstops, né? Então, por exemplo, você vai lá, né? Eles falam, esse lugar aqui é um Pokéstop. Significa que você pode ir lá para pegar Pokébolas, para pegar Uhum. frutinhas e coisas assim do jogo, ovos e tal. E aí, uma dessas formas de interação de escanear era ir até o Pokéstop, né, para escanear, criar um modelo 3D, né, e aí ao fazer isso você aumenta o nível do Pokéstop e passa a receber bônus ali, né. E aí como a nota Hum. diz, esse recurso é opcional, de fato opcional. Mas ainda assim, né, considerando a enorme base de jogadores, a ferramenta rendeu quantidades gigantescas de dados, né, escaneados para treinarem esse modelo. E aí, assim, é claro que eles não estão lançando a ferramenta falando que eles estão fazendo isso para a guerra ou para qualquer coisa desse tipo, né? Assim, Aham. o uso prático previsto da tecnologia, né, de acordo com a empresa, é o seguinte aqui, vou ler a citação aqui para vocês. O modelo geoespacial de grande escala permitirá que os computadores não apenas percebam e compreendam espaços físicos, mas também interajam com eles de novas maneiras, formando um componente essencial dos óculos de realidade aumentada e de outros campos, incluindo robótica, criação de conteúdo e sistemas autônomos. À medida que passamos dos celulares para tecnologias vestíveis conectadas ao mundo real, a inteligência espacial se tornará o futuro sistema operacional do mundo. Faz sentido para você, Léo? Faz bastante, assim, eu acho muito interessante, tipo assim, a gente já falou num exclusivo sobre pesquisa acadêmica versus de mercado, a gente já falou sobre em outros momentos também, mas o quanto que um projeto muito intencional de experiência consegue influenciar um comportamento de pessoa usuária para poder fazer algo que a gente quer, né? Aí eu fico pensando, putz, vamos supor que a empresa sente falta de um certo lugar estar escaneado, né? Basta ela criar um Pokéstop lá para ter então o escaneamento desse espaço, né? Então ela proporciona esse comportamento de uma maneira muito intencional a partir das funcionalidades que ela possui. É muito assim é de pirar, assim, mas eu consigo imaginar essa utilidade, né? Putz, você estava falando, e interessante que isso apareceu no texto, né? Mas de entidades autônomas, né? A gente fala de carros autônomos, mas depois, né, robôs, rumbas também, É. por que não, né, esses robozinhos pequenos, de alguma forma, sei lá. Esses de entrega, já existem em alguns É, países, né, uns robozinhos de uhum, entrega, sejam drones ou sejam os que vão pelo passeio, né. Esse modelo de poder prever a especialidade das coisas é muito útil para esse tipo de máquina, né. muito interessante, muito interessante. Pois é, Léo, mas aí é aquilo, né, não para por aí, a gente já sabe desde o início que não para por aí. De acordo com o que foi reportado pela 404 Media, estou sempre citando eles, eles fazem um trabalho jornalístico maravilhoso para falar de tecnologia, mas assim, de acordo com eles, um dos executivos da Niantic já afirma que ele definitivamente vê a utilidade desse modelo para fins militares. E isso foi numa sessão de perguntas e respostas logo depois de uma fala dele, sabe. E o risco que esse modelo que ele prevê, né, ele vê, assim, o risco que esse modelo adicione amplitude para a guerra, né. O que Hum, ele diz que, obviamente, seria um problema. E obviamente seria um problema, porque a gente está pensando o quão útil seria para um robozinho de entrega ter percepção espacial, mas imagina, Léo, para um míssil, porque é é, disso que a gente está falando. Um míssil que tem percepção espacial, que sabe exatamente, né, como termina um prédio, né, ou como a projeção das janelas, né, possivelmente onde teria uma janela, onde seria determinada coisa, como funcionaria uma cidade, né, uma praça, um edifício, enfim.
Eu fico pensando, por exemplo, também naqueles robozinhos tipo Spot, sabe? Que fala sobre a utilização num contexto, sei lá, de guerra civil, por exemplo, né? Conflitos em cidades, espaços urbanos. Então, assim, ainda tem essa coisa micro também, né? Digo, não é esse dano em massa, mas é um dano, às vezes, muito intencional em espaços específicos, né? E é isso, vai ser. Eu acho muito engraçado ele falar assim que definitivamente. Caraca! Mas é porque ele não é bobo, né? Ele Não é sabe o que ele tem bobo. na mão e ele sabe que, de fato, para governo, né, forças policiais ou para forças armadas, o uso é infinito. Spot, gente, para quem não sabe o nome, é Boa. aquele robô cachorrinho, tipo o que aparece em Black Mirror, né, da Boston Dynamics, que é aqueles cachorro robô polícia do mal. Mas que é super simpático, você faz carinho nele e tal. Mas que tem Simpático. essa utilização aí. Ai, sei lá. E aí a 404 Media perguntou para a Niantic, né, se eles consideram vender a tecnologia para governos e forças armadas, já que o próprio executivo falou aí que seria um risco, né, adicionar amplitude para a guerra. E aí eles responderam que o projeto está no início do desenvolvimento, então que pode demorar meses ou até anos para eles de fato terem um produto, né, à venda, mas que, como qualquer tipo de inteligência artificial, existem questões importantes que vão surgir, né, e que eles vão enfrentar essas questões com responsabilidade e cuidado. Bom, Léo, o que me parece é que eles não negam, né, o potencial uso Claro. bélico, né? E eu acho que eles talvez estejam esperando ver quantos bilhões as Forças Armadas dos Estados Unidos, né, o Ministério da Defesa, está disposto a pagar pelo modelo. É Então, assim, isso. porque parece muito simples cortar logo agora, de vez. Tipo assim, não é para isso que a gente pegou os dados dos nossos usuários. A Niantic não é uma empresa que quer fazer bombas e quer ter influência na guerra. Seria muito simples, né? Cortar agora a possibilidade deles desenvolverem um produto que tivesse fins militares. Mas é capitalismo, né, Léo? Eu sinto que eles estão esperando para ver aí qual vai ser a oferta antes de se posicionarem da forma, enfim, que a gente poderia esperar que eles se É. posicionassem, né? É tudo horrível. Eu acho que esse caso do Pokémon GO, ele ilustra, né, de forma terrível, o tanto que dados são a moeda mais valiosa da contemporaneidade, né, da contemporaneidade. E o que mais precisa acontecer para que os especialistas e ativistas que alertam para a importância da segurança dos dados pessoais sejam levados a sério, né? Eles parem de ser levados como alarmistas, como pessoas que estão exagerando, né? Um dia surge um jogo que promete transformar o sonho de se tornar um mestre Pokémon numa realidade. E alguns anos depois, estamos aqui falando sobre como os dados gerados através desse jogo podem ajudar no desenvolvimento de bombas com percepção espacial. O capitalismo e o imperialismo seguem mais terríveis que a ficção.